José Manuel, também estás atordoado com este ritmo político que chega da Casa Branca. Eu nem sabia como é que é dizer, não é? Portanto, isto tem sido um ritmo a que nós de facto não estávamos habituados, e não é apenas, quer dizer, há várias coisas aqui que são completamente diferentes do habitual. Primeiro, a velocidade, quer dizer, chegar, tocar no chão e começar a sprintar à louca, portanto, à louca ou a toda a velocidade, depende, não é? Tipo, é ainda habitual. Houve presidentes que já atuaram assim. E, curiosamente, em alguns casos, enfim, nós podemos fazer o balanço e não estou a compará-los. Atenção, não estou a compará-los, porque têm papéis históricos diferentes. Mas houve um presidente que tinha de resto, em termos de alavancas de poder, alavancas porventura ainda mais poderosas do que aquelas que hoje tem Donald Trump, que era Franklin Roosevelt. A única coisa que ele não tinha era a maioria do Congresso, mas depois também acabou por ter. Que tinham maiorias muitíssimo mais folgadas, quer no Câmara dos Representantes, quer no Senado. Nos primeiros 100 dias mudou a América completamente e fez muita coisa que também disseram que era inconstitucional, que era impossível, que era irrealista, que não ia funcionar, e criou um Estado diferente. É evidente que estávamos num período de grande crise, grande depressão, as coisas mudaram, mas ainda hoje há muita coisa. De vez em quando os historiadores, os economistas ainda discutem esse período. Mas, independentemente disso, nós estávamos habituados a entradas mais tranquilas, não é? E a primeira entrada de Donald Trump tinha sido muito falada, mas sobretudo muito caótica e muito pouco, percebeste muito pouco onde é que ele ia. Eu, olhando para esta entrada, vejo várias coisas. Não quer dizer que gosto, quer dizer, acho que algumas delas, só para ser honesto, acho que só podemos fazer o balanço do que está realmente a acontecer daqui por uns tempos. Primeiro, o que é? Ele não está, na maior parte das circunstâncias, está a fazer aquilo que disse que ia fazer. Portanto, não devíamos estar tão surpreendidos nem tão atordoados como isso, porque quando olhamos para as ordens executivas, talvez a surpresa seja, olha, afinal, ele disse na campanha uma coisa, chegou lá e fez mesmo. Isso não é, às vezes não é muito comum na maior parte dos políticos. Porventura, algumas das coisas que ele fez vão voltar para trás por causa do sistema americano, que é um sistema, também ao contrário de muitas das coisas que poderia não a ser dito, é um sistema que mantém, e na minha perspectiva, manterá, portanto, muitas formas de controle do poder e muitos checks and balance, e portanto não é assim uma coisa que um gajo chega e faz tudo o que entende, não só porque o governo federal não tem, portanto a presidência, o poder executivo não tem esse poder todo, quer porque aquilo de facto é um Estado federal e portanto os Estados a presidência não manda em tudo, portanto, mas há muitas coisas a mudar e muito depressa. Depois há frentes onde nós dizíamos, ele faltava das tarifas, mas aquilo não é para cumprir, não é? Portanto, na campanha, tarifas, sim, a palavra que gosto mais, não sei o que e tal. Bem, ele chegou lá e começou a aplicar tarifas. E aqui houve, curiosamente, dois debates. A gente já vai mais importante, o mais recente. Mais recente. Houve dois debates que eu achei sobre o que é que ele queria realmente. Se ele estava a usar as tarifas unicamente como instrumento negocial, portanto, há aqui umas coisas de que eu não gosto, preciso que os meus vizinhos, neste caso concreto foram vizinhos México e Canadá, depois mais outros países ali à volta, Colômbia, depois agora virá a Europa, Panamá, se eu tenho que usar isto para obter concessões rapidamente, e alguma coisa ele já conseguiu, não é? Portanto, enfim, se aquilo é uma vitória ou se aquilo depois foi um recuo dele, também se discute. Porque isto, como se sabe, nada com o Donald Trump é pacífico. Depois há outros que acham que não, que aquilo é uma coisa mais estrutural, mais pensada, e portanto remetem para uma outra América, uma América de há 120 anos, a América de McKinley, até porque McKinley foi o nome que ele citou no discurso de tomada de posse por causa do Monte McKinley. McKinley foi um presidente importante na história dos Estados Unidos, só teve um mandato e umas semanas ou uns meses, porque foi logo a seguir, no segundo mandato foi assassinado, e foi sucedido por outro presidente muito marcante, que é Theodore Roosevelt.
E era, bem, isto que é bom é se pudéssemos, em vez de estar a cobrar impostos aos nossos cidadãos, resolvermos tudo com tarifas. Na verdade, isso não é viável. Não é viável. E não creio que fosse o plano, com toda a franqueza. Porque isto já foi assim. Eu lembro que, por exemplo, só para ter uma ideia de como as tarifas no século XIX, que é quando estamos a falar, final do século XIX, eram, para muitos Estados, e foram historicamente, ao longo da história da humanidade, uma das principais fontes de receita, porque não havia impostos sobre o rendimento, não havia impostos sobre os lucros, não havia essas coisas que agora nós estamos habituados, não havia impostos de transações, ou IVAs, ou essas coisas desse género. Portanto, as tarifas eram a principal fonte de receita. Aliás, houve uma altura aqui em Portugal, numa das nossas bancarrotas do século XIX, em que os nossos credores emprestaram com uma condição. Sabes qual era a condição? Sim. Não? Nós tomamos conta das alfândegas. Porque era o único sítio onde entrava dinheiro. Eram as alfândegas. Mas aqui não era a intenção de Trump. Portanto, aqui não, eu acho que não era a intenção, a situação é completamente diferente. No tempo de McKinley, o Estado Federal representava, julgo que era 3% do PIB, que tinha meramente mais pequeno. Americano, hoje, são 23%. Portanto, é um peso completamente diferente. A globalização. As tarifas representavam quase metade das receitas, hoje representam 1,3% das receitas, portanto, não é por aí. Não creio que seja este o plano. Portanto, estou mais inclinado para que é um plano, sobretudo, de, um homem que negocia de uma forma inesperada, a que nós estamos habituados, que não cumpre as regras habituais. E aqui chegamos à questão de Gaza. Mais uma vez, eu creio que as reações a Gaza se estão a enganar. Portanto, aquilo que eu tenho lido, e basta olhar, por exemplo, para as capas dos jornais portugueses de hoje, e achar, pronto, é outra vez o Trump, é outra vez o fim do direito internacional, é a limpeza étnica, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Ora bem, primeiro que tudo, parece que nós tínhamos em Gaza uma situação estável e resolvida. Parece que tínhamos, não é? Portanto, agora é uma questão, enfim, cessar fogo, que ele vai acabar, depois o quê? O problema é este, depois o quê? Alguém já tinha uma solução que agora possa comparar com esta espécie? Quer dizer, aquilo havia uma situação que eu diria de impasse, e o que Trump fez, ao contrário do habitual, habitualmente quando estamos a jogar xadrez, parece que vai para o empate e podemos fazer uma jogada arriscada de virar ali, tentar, enfim, daquelas que sacrificamos uma peça para ver se ganhamos outra. Muito racional, muito... Ele não é desse género. Quando vê que aquilo está a correr de uma forma estranha, vira ao tabuleiro, atira as peças ao ar. Pronto, e agora fica tudo desarrumado. Vamos ver o que é que isto está. Eu acho que podemos comparar isso um bocadinho a uma situação destas. Achas que Trump, com esta ideia, este plano, está só a desarrumar? Não acredita verdadeiramente que a solução passa por tirar os palestinianos da faixa de Gaza? Eu acho que não só não acredita, como verdadeiramente não foi isso que ele disse. Porque ele disse no fim, quer dizer, ele disse muitas coisas, sim, não é? Muitas coisas. Mas entre as coisas que ele também disse foi: quem lá está a sofrer muito. Não é possível viver naquelas circunstâncias. E nós temos que admitir que não é possível viver naquelas circunstâncias. É um facto, basta olhar para as imagens que nos chegam todos os dias. E depois isso outra coisa a seguir, que é quem viver aqui vai ter uma vida ótima depois disto tudo ser reconstruído, se isto for reconstruído numa base diferente. Ele não disse que ia anexar Gaza como 51º Estado dos Estados Unidos. Não foi isso que ele disse em parte alguma do discurso. Agora, aquilo que nós temos andado a discutir desde o 7 de outubro é o que é que acontece no dia seguinte. Voltamos ao pré-existente e, portanto, ajuda internacional, pelos canais clássicos, tudo entregue a quem manda em Gaza, que é o Hamas, e percebemos que manda, no sentido de não há lá outra autoridade, como vimos nestas entregas de reféns, de uma forma muitíssimo evidente, quer dizer, é a única autoridade que continua lá a existir.
Portanto, Israel Hamas. não conseguiu debelar o Hamas. Quer dizer, uma coisa é acabar com a infraestrutura terrorista, destruir as bases de mísseis, abalar fortemente, não sei se completamente, a rede de túneis. Outra coisa é acabar com milhares e milhares de pessoas que se misturam com a população civil, que só para aqueles números de televisão é que põem os lenços verdes e as bataclavas na cabeça, porque de resto andam ali misturados. Quer dizer, não é uma coisa que mesmo com serviços secretos capazes de escolher um a um se possa fazer, não é? Não se pode fazer. Portanto, quer dizer, e por isso, repara, temos ouvido todas as coisas, aquilo vai ser reconstruído pelos países árabes. Há os Emirados, o Qatar, a Arábia Saudita, porventura até o Egito, vão para lá e tomam conta daquilo durante uns tempos. E mandam para lá as suas forças armadas, tomam conta, impõem a ordem. Ou entregamos aquilo à autoridade palestiniana, que já se percebeu que tem absoluta incapacidade de fazer o que quer que seja, sobretudo em Gaza, onde não tem ninguém. Os que tinha foram mortos pelo Hamas. Portanto, ou então estão clandestinos. Portanto, e pode ser Israel a reconstruir e ficar lá, é impensável até em Israel, a não ser por uma minoria das minorias. Portanto, nós estávamos diante de parece que tínhamos uma solução, não havia solução nenhuma, quer dizer, ia acabar o cessar-fogo, ia-se passar uma sessão de paz e ninguém sabia o que ia ser o dia seguinte. Portanto, o dia seguinte vai ser aquilo que disse Trump, é muito pouco provável. Hoje, eu diria, é muito pouco provável. Mas ele está, de alguma forma, a obrigar os parceiros regionais a não se ficarem no seu conforto. Porque nós temos de ter noção de que há uma coisa que quando falamos de palestinianos, quase sempre falamos só de Israel. Mas os palestinianos têm sido reféns do mundo árabe nos últimos 75 anos. Quando acabou a guerra há 75 anos, houve 500 mil deslocados e não expulsos, foram deslocados. Alguns fugiram e alguns foram empurrados, mas deslocados, árabes que viviam, palestinianos que viviam nas zonas que acabaram por formar Israel, mas houve também muitos judeus que, quer porque viviam nas zonas que ficaram ocupadas pelos palestinianos, quer porque viviam noutros países árabes que os expulsaram, um número sensivelmente idêntico, que foram para Israel. Hã? Até 150.000. Pronto. Diz a Helena Ferro Gouveia, bom dia. Pronto. Aquela Agência das Nações Unidas foi criada para esses dois tipos de refugiados, os palestinianos e os israelitas. Os israelitas, ao fim de uns tempos, disseram já não precisamos, tratámos deles. Os outros, quer os refugiados, quer os que ficaram na Cisjordânia e na faixa de Gaza, nunca tiveram o seu destino claro. Porque a Cisjordânia foi inicialmente integrada na Jordânia, mas sem claridade sobre, quer dizer, inclusivamente sem direitos de cidadania, se bem podemos considerar que ela é um reino que é direitos de cidadania. O mesmo com a faixa de Gaza. Aliás, quando foi os acordos de Camp David, o fim da Guerra dos 6 Dias, portanto, no final, na sequência da guerra, não, na sequência, enfim, houve várias guerras a seguir, os acordos de Camp David, o primeiro acordo de paz, quando finalmente os egípcios fazem a paz, houve várias guerras entre os egípcios, que era o grande exército da região, a grande ameaça realmente militar a Israel, portanto, há guerras na década de 50, 56, 66 dias, o Yom Kippur, e depois o Sadat e o Begin fazem o acordo. Na altura houve a possibilidade de, ao mesmo tempo que Israel devolvia aos egípcios o Sinai, saía do Sinai, devolvia aos egípcios, dizia, olha, tomem também conta aqui da Baixa de Gaza. Os egípcios, não, nós não queremos.
Eles tinham estado lá antes, não é? Antes da Guerra dos 6 Dias estavam lá. Mas também, mas também numa situação de equívoca, não é? Portanto, aquilo era sempre uma coisa... Na prática, aquilo era instrumental. Portanto, ter campos de refugiados, ter palestinianos... Os palestinianos no Líbano continuam sem direitos totais de cidadania. Portanto, são para manter a pressão sobre Israel. Basicamente é manter a pressão sobre Israel, manter o assunto em aberto, ter sempre ali um capital de revolta, portanto... e nunca deixar que isto morresse. Aquilo que de alguma forma não quer dizer que vá acontecer, mas que nós dizemos assim, bem, e agora com uma faixa de Gaza completamente diferente. Eu vou contar uma história que eu acho que é, eu não sei se eu penso que a contei numa das reportagens que fiz depois de vir de Israel. Mas foi uma conversa que eu até fiquei bastante surpreendido na altura. Eu, quando visitei um daqueles kibbutz, junto à fronteira, dos que foram, onde houve imensas vítimas, quase metade da população morta ou raptada, a senhora, que foi nossa guia, que nos recebeu, era aquilo que nós poderíamos, que em Portugal colocaríamos na esquerda da extrema esquerda. Portanto, uma pessoa totalmente... Portanto, além de ser paz até aos limites, além de ir buscar, de sair mais cedo do emprego para ir buscar palestinianos, para levar aos hospitais, além de acreditar, naquele dia ela tinha, depois do que passou, do que ela mesma passou, escondida com a filha, num sítio onde, felizmente, para ela e para a filha, não conseguiram descobri-los, ela dizia, eu percebi, até porque ouvi vozes de mulheres, portanto, aqui à minha volta, a falar em árabe. Portanto, aquilo não foi só uma coisa militar, digamos, foi uma coisa de tipo diferente. Eu achei que passei a achar que era muito difícil viver com eles. Olha, e se calhar a melhor ideia é assim, como os Emirados e o Qatar têm muito dinheiro, construir ilhas, constroem uma ilha em frente a Gaza, passam para lá a população toda e lá não há os túneis que vêm aqui para o nosso lado. Nem eles escondem em túneis. E eles ficam vivendo naquela ilha tipo paradisíaca como o Dubai. Bem, isto era foi-me dito por uma pessoa, eu até já contei aqui, ela é uma judia que se tinha convertido ao budismo. Portanto, acho que isto quase é só este detalhe, acho que diz tudo, não é? Portanto, e vivia naquela parte de Israel que queria mesmo uma solução pacífica, não é? Portanto, não, é o oposto dos fundamentalistas, dos radicais do outro lado. Portanto, é curioso como eu estava, quando ouvi aquilo do Trump, de repente lembrei, mas isto não é assim tão... falar de uma Riviera ou falar numa espécie de Emirados ali, em umas ilhas à frente. Pronto, é evidente que a gente sabe que aquelas ilhas são todas para turismo e para os ricos dos países do petróleo, portanto não seria exatamente a mesma coisa, mas a preocupação era, não estejam aqui a tentar invadir-nos, nem que seja por todo lado. Portanto, há aqui um problema para resolver, que é, ninguém sabe, ponto 1, primeiro, quem é que reconstrói aquilo? Como é que se reconstrói aquilo? Com que dinheiro é que se reconstrói? Quando digo aquilo é um território que, enfim, os números variam, mas estará entre 1/3 e 2/3 das casas ou destruídas ou fortemente danificadas, das habitações. Tudo aquilo tem que ser reerguido. E Trump tem razão, quer dizer, reerguer aquilo é mais fácil de fazer se aquilo for um estaleiro, e nos estaleiros não costumam viver pessoas. Portanto, as pessoas deixarem ali o espaço livre, mesmo que vivam temporariamente noutros locais, não é tão absurdo como isso. Mas ele coloca, quer dizer, agora é preciso que ele não diz que essas pessoas, para mandar os palestinianos para longe, não é? Como tantas vezes se diz em relação aos judeus, vão para Madagascar, vão, sei lá, para sítios assim. Não. Diz, os países que estão à volta, aqueles onde eles já estiveram, aqueles de que eles já foram, não foram cidadãos, mas faziam parte da população, portanto, Egito e Jordânia ajudem-nos aqui a resolver isto, e fica no subtexto que quem tem dinheiro na região tem que ajudar a reconstruir isto. E depois, no dia seguinte, diz quem cá vier viver,
viverá muito bem e viverá feliz. Não diz, em parte nenhuma, que aquilo é ocupado por Israel. Vai fazer parte de Israel. Nem sequer também esclarece se, por exemplo, faz parte do Egito. Ou se é um Estado independente. Não há nenhuma luz sobre isso. Há apenas uma coisa a dizer, é preciso reconstruir, isto pode ser... E é, sem dúvida nenhuma, eu já estive em Gaza, e quem já esteve em Gaza, quem já esteve em aquilo que segue-se logo a norte de Gaza, que há... acho que como é que se chama aquela cidade? A cidade mais perto. Beit Hanun? Não, a cidade mesmo, grande. Antes de chegarmos a Haifa, Tel Aviv. Pronto. Temos ali Ascalon, que se chama, tenho a impressão. É uma zona de... É uma zona... Pá, é uma praia que não acaba. Aquilo é uma praia que não acaba. Mediterrâneo. Eu tomei lá banho. Não ali, mas em... Olha, por acaso tomei banho numa região onde vivem sobretudo árabes, mas fiquei em Israel, que é Acre. Portanto, na praia de Acre. E até me fez um bocado de impressão porque havia pessoas a tomar banho com aqueles, como é que se chama? Burquinis, não é? Burquinis. Aliás, muito bonitos, cor-de-rosa e tal. Ascalon, pronto. Eu não estava com o nome. Foi um ouvinte. Foi um ouvinte, pronto. Estava-me aqui a falhar o nome da cidade. Portanto, aquilo não é, parece louco, mas não é. Mas basicamente diz assim: este tabuleiro de jogo em que nós estamos, ninguém tem uma solução para ele. Portanto, vamos deitar as peças todas ao ar e ver o que é que dá. Que no fim disto tudo, nós vamos ter a ocupação militar americana, pá, vai demasiado, parece-me a mim, contra os instintos do próprio Trump, e aí sim contra as promessas de campanha, que me parece pouco provável e virtualmente impossível, porque não é, quer dizer, o exército israelita fez o que fez e é um exército que tem uma capacidade que em muitos aspectos, sobretudo daquele tipo digamos, de terreno, o exército americano não tem. O exército americano participou na reconquista, na derrota do ISIS em Mossul, e a relação entre baixas militares e baixas civis foi 6 vezes superior à relação na operação em Gaza. Portanto, não é um pouco mais, é 6 vezes superior. E Mossul já foi considerado uma operação realizada de forma muito limpa, digamos assim. Limpa, quando a gente fala de limpeza nessas circunstâncias, não é talvez o termo mais adequado. Portanto, quer dizer, eu acho que nós verdadeiramente não sabemos quais vão ser as jogadas seguintes, sabemos algumas coisas que eu acho que para todos os efeitos são minimamente relevantes, que é, os outros membros da administração Trump imediatamente começaram a lançar pontos para os países árabes, há visitas de responsáveis árabes da região aos Estados Unidos nas próximas semanas, e eu tive nos últimos 2 dias, por isso é que não estive aqui no programa em Bruxelas, e uma das coisas que me chamaram a atenção lá, aliás, do gabinete do nosso presidente do Conselho, foi que há uma grande expectativa. Bem, a Europa está basicamente boca aberta e sem saber o que fazer, de uma forma genérica, sem saber o que fazer. Mas eles têm um bocadinho de expectativa sobre uma coisa que até estão relativamente surpreendidos, que é, vai haver, como há sempre, em fevereiro, a Conferência de Segurança de Munique. Exatamente. E os americanos vão enviar a maior delegação de sempre. Vão enviar o vice-presidente, que vai ter direito a um dos discursos principais, e vão enviar a maior delegação de sempre. Portanto, de repente não estão retirados do palco e não querer falar com ninguém. Portanto, há aqui, quer dizer, há o espetáculo Trump, o desestabilizador de Trump, o bully Trump, tudo isso, eu até acho que tudo isto é verdade, ele é um bocado bully, não é? Portanto, ao espetáculo, àquele lado televisivo, exagerado, à parte congórica, ao que ele leu e o que ele disse na conferência de imprensa. O que ele leu tinha, ele depois quando fala, percebe-se que está menos à vontade no que está a dizer do que naquilo que estava a ser lido, que deve pelo menos ter sido conversado com os seus assessores, e no fim do dia, eu creio que estávamos perante uma situação que nós nem sabemos como vai ser daqui a umas semanas, quando acabar esta primeira fase do cessar-fogo, nem isso sabemos, mas parece que todo mundo já sabia qual era todo mundo e toda a gente faz capas de jornais, sabia qual era a solução, e que, portanto,
aquilo é uma limpeza étnica, ponto final, parágrafo. Quando nunca sequer há essa sugestão quer dizer, retirar e depois dizer eles estão a sofrer muito e depois dizer aquele ali não se consegue viver e depois dizer a seguir vai-se viver muito bem, não corresponde propriamente ao retrato de limpeza étnica a que estamos habituados. Se bem que às vezes, e essa é a parte final, e isso é a parte menos agradável de assumir, há muitos conflitos, historicamente, que só se resolvem com deslocação de população. Pronto, e só assim é que as coisas acalmam. Portanto, na Europa aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas vezes. Na altura não se chamava limpeza étnica, chamava-se transferência de populações. No fim da Primeira Guerra Mundial muito, e depois sobretudo no fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu no Médio Oriente imensas vezes, aconteceu em todo o mundo imensas vezes. Portanto, nunca é agradável, como é óbvio. É muito duro. Agora, o que não se pode, na minha perspectiva, ter é pessoas que fugiram de um país e que depois, ao longo de gerações e gerações, vão ficando na situação de uma espécie de reféns de uma agenda que, em muitos aspectos, é inviável. Nota final. Isto obriga também, ou pode colocar um ponto final, naquilo que eu próprio, durante muito tempo, achei que era a melhor solução de todas, mas que, já que disse em alguns programas, começo a ter dúvidas que possa ser a melhor solução de todas. Porque nós já levamos 40 e tal anos disto e não vemos luz ao fundo do túnel, que é a solução de 2 Estados. Porque para existir 2 Estados, é preciso que 2 Estados ao lado um do outro, 2 Estados em que um deles tem um território separado por uma ponte e, portanto, exige que haja comunicações entre um lado e o outro. Há muitos Estados assim, não é? Portanto, têm territórios separados. Não seria o primeiro caso no mundo. Mas as relações têm que ser normais. Não pode haver aquela ideia de que há um Estado que está permanentemente a planear, ou uma parte dele, ou não faz nada contra isso, permanentemente a planear, atacar o outro nem que seja de formas apenas terroristas, e não no sentido militar ou tradicional do termo. Assim não se consegue chegar a nenhuma solução. E é isto que nós vivemos há mais de 75 anos, se considerarmos todo o território, há mais de 40 anos, se considerarmos os acordos de Camp David, há mais de 30 anos, se considerarmos os acordos de Oslo, e não saímos disto. Portanto, também aí ele virou o tabuleiro. A solução no futuro será portanto, a plena cidadania dos palestinianos no Egito, na Judeia, no Líbano, na Síria, que é uma solução que muitas vezes foi adotada. São países onde há muitas minorias. Todos estes países têm muitas minorias, são países, quer dizer, basta olhar para a Síria. Na Síria seria apenas mais uma minoria. Exato. O Líbano é um país que é um mosaico de gente. O Egito, enfim, o Egito, mesmo o próprio Egito, é um mosaico, não é? Com coisas muito diferentes, com cristãos coptas, com muçulmanos, tudo aquilo é muito, muito, muito variado. Eu não estou a dizer que é esta a solução. Agora, quando nós de repente estamos a bater com a cabeça na parede há décadas, virar o tabuleiro e pensar, deixa ver se do outro lado, em vez de termos um tabuleiro de xadrez com quadrados pretos e brancos, temos, se calhar, uma mesa de, como é que se chama aquele jogo chinês? É um bocado mais complicado de resolver. Não é o Mahjong, é aquele das bolas. Portanto, o Go, sempre um jogo de Go, se calhar é mais difícil de imaginar. Eu não sei jogar Go, não faço ideia sequer quais são as regras, mas mudou. Eu creio que a forma mais construtiva de olhar para aquilo que é muito desestabilizador que aconteceu relativamente a Gaza, e não nos entrincheirarmos em género, não é isto que prevê o direito internacional, não é isto que não sei isto, não é isto, não sei que é aquele outro, sendo que vale a pena, e aqui termino, ler hoje o que escreve o João Marcos Almeida aqui no Observador, dizendo, quando nós discutimos a defesa, e na Europa se discute a defesa, tem que se ter noção de que a noção da ordem internacional que existia no pós-Guerra Fria, que se pensou que era uma ordem internacional,
já não existe. E não fomos nós que acabámos com ela. Outros acabaram com ela, mas nós não podemos fingir que ela continua a existir quando já não existe.